Olá, muito boa tarde. É um livro que se pode abrir também em tempo de férias, como muitos outros, mas exige conhecimento do contexto histórico e cultural que marca as origens dos seus textos para melhor compreender as mensagens que sugere. Falamos da Bíblia e é a análise a algumas das suas páginas que vamos fazer nos próximos minutos. São para isso nossos convidados o Padre Armindo Vaz, professor de Sagrada Escritura na Universidade Católica Portuguesa, e Frei José Nunes, professor de Teologia na mesma universidade. Muito boa tarde. Obrigado por estarem neste programa. E escolhemos 3 textos, que são os que são lidos nas missas deste domingo, para esta análise a algumas páginas da Bíblia. O primeiro desses textos, o Padre Armindo Vaz, é do livro de Isaías, no capítulo 55, onde se afirma essa certeza: escutai-me e vivereis. Em que contexto é que essa afirmação é feita? O contexto deste texto é provavelmente já depois do exílio do povo de Israel em Babilônia. Talvez já com o regresso da maioria dos exilados à sua pátria, a Israel. Também seria possível que este texto ainda fizesse sentido durante o próprio tempo do exílio, mas é mais provável que seja depois do exílio, e mais provável também que se refira aos israelitas retornados à sua pátria. Nessas circunstâncias, muitos deles, talvez a maioria deles, estava desanimada, desconfortada pela situação, mesmo não só política, mas quase mesmo física, em que as pessoas viviam em más condições, o território estava como que desolado pela ocupação estrangeira babilónica em Israel. O povo estava desanimado, descoroçoado, angustiado mesmo, falta de ânimo, desesperado e sem esperança. Ora bem, nessa situação, uma voz de um profeta anónimo, que costuma ser reconhecido com o nome de Deutero-Isaías ou Segundo Isaías, levanta-se em nome de Deus para falar em nome de Deus. É isso que significa profeta, é aquele que fala em nome de ou em vez de Deus, para incutir esperança, um novo alento a este povo desanimado. Ora, para o fazer, o profeta usa o grande símbolo do banquete. O grande símbolo que aqui que é um símbolo fundamental antropológico da existência humana, mas que aqui quer significar realmente a satisfação de todos os desejos fundamentais do ser humano. Matar a fome, saciar a sede. É símbolo da salvação gratuita, satisfação de fome e sede, isto é, do sentido da vida. Por isso o profeta diz a estes desanimados: vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Comprai sem dinheiro e sem despesa, vinho e leite. E agora ele diz-lhes: por que gastar o vosso dinheiro em coisas só materiais? Ocupai o vosso tempo e fazei as vossas despesas investindo em bens mais perduráveis. São também espirituais. Aponta-se aqui para um outro paradigma da própria existência, porque há sempre esse reflexo, o próprio Deus. Portanto, todos os verbos apontam para Deus. Exatamente. É para aí que quer o profeta Isaías, o Deutero-Isaías, encaminhar os retornados do exílio. Fazê-los olhar para Deus. Ele diz mais, fazê-los escutar a Deus. Repare que o texto diz assim: prestai-me ouvidos e vinde a mim, escutai-me e vivereis. Há aqui um paralelismo interessante. Prestai-me ouvidos está em paralelo com escutai-me. E vinde a mim está em paralelo com vivereis. Isto é, o procurar a comunhão com Deus, procurar Deus, significaria viver.
Seria o mesmo que viver. E então o profeta está a sugerir mesmo que só quem fez a experiência de participar num banquete da palavra de Deus, escutando a palavra de Deus, é que pode testemunhar e contagiar os outros com o bem e com a esperança, que é o que preocupa o profeta. Frei José Nunes, de que forma é que esta experiência se vai fazendo? A experiência de problemas, de uma problemática que atinge pessoas, sociedade, e da solução aparentemente imediata, que é o próprio Deus, mas que por vezes tarda em ser descoberta, pelo menos. Pois, eu acho que há uma experiência vital, existencial, que toda a gente faz, que é a de que a vida não é um mar de rosas sempre. Agora, depois as soluções em relação a isso, cada um encontra-as à sua maneira. Uns procuram resolver as questões apenas com a política, outros procuram resolver só com a economia, outros procuram resolver, se calhar, com soluções mais alienantes, desportivas. Também há pessoas que têm fé e que acham que, e sentem, e têm a certeza, com a sua fé, de que Deus também há uma força, é um alimento muito importante para viver essas situações difíceis, quando a vida, de facto, não é um mar de rosas, não é? E este texto lembra isso, quer dizer, faz lembrar até também um pouco aquela frase que nos aparece nos Evangelhos, quando Jesus foi tentado, não é? E Jesus diz, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quer dizer, nós na vida, realmente, nós precisamos de muito tipo de alimentos, mas também precisamos de um alimento que não é bem aquele alimento que se compra com o dinheiro. O texto fala disso. Porquê é que vocês gastam dinheiro com aquilo que não alimenta? Ou porquê é que vocês trabalham por aquilo que não sacia? Quer dizer, nós, a carne, o peixe, menos para quem é vegetariano, mas os legumes, os ovos, o arroz, a batata, tudo isso é muito importante. E quanto melhores forem as comidas, melhor. E as bebidas também. Mas nós não conseguimos ser felizes só com esses alimentos. Há um alimento imprescindível para a nossa felicidade, para vivermos com sentido, para termos esperança, lá está, para combater os desânimos, as tristezas, como falava o padre Armindo. E esse alimento, para quem tem fé, é Deus. Por isso é que o texto começava por dizer, vós que tendes sede, vinde à nascente das águas. A nascente é de onde sai a água, não é? É de lá que vem tudo. Então Deus compara, o texto, Isaías, compara Deus à nascente. De onde é que vem a água que nos mata a sede? É de Deus. Deus é que é a nascente. Então, Deus para nós realmente é um alimento muito importante, um alimento que nos traz pois essa esperança, a alegria. Não é que as outras coisas da vida... Vamos lá ver. A carne, o peixe, isso é importante. Nós na vida temos muita coisa importante. O Paulo agora no início estava a lembrar que nós estamos em férias, que a Bíblia também pode ser lida em férias. As férias são importantes. O salário também é importante. O emprego, tanta gente que está desempregado. Isso são coisas importantíssimas. A comida, a bebida. Mas não é tudo. Não é tudo. E então lá está, diante dos grandes problemas, como uma grande tristeza, uma grande infelicidade, uma perda de alguém amigo, uma doença grave que aparece, nós, diante dessas situações, nós percebemos claramente que só os bens materiais não são tudo. E que essa força que Deus nos dá, essa nascente, essa água viva, é fundamental. Sem isso, nós morremos, nós não aguentamos a pedalada, não é? Então, Deus realmente é um alimento fantástico, não é? Agora, há pessoas que, não conseguem fazer essa experiência, sobretudo as que não têm fé, e mesmo quem tem fé também tem as suas dúvidas, não é? Mas, por isso é que eu digo, tenho pena, pena não no sentido paternalista, mas faz-me pena as pessoas que não têm fé, quer dizer, porque a fé é um poderoso, uma força poderosa para estas situações complicadas da vida. Aproveitando ainda essa referência às férias que fez, um tempo em que por vezes se procuram, enfim, escapes para descansos, para tantas situações. Este texto pode ser uma interpelação também a... Com certeza, porque assim, exatamente, vindo a mim, que sou a nascente,
Pois, olhar o pôr do sol, não é isso que te vai encher a barriga. Mas olhar um pôr do sol bonito, numa praia ou no cimo de uma montanha. Ou nascer do sol também numa montanha. Bem, isso não enche a barriga, mas pode encher a alma. A gente ler uma boa poesia, a gente ler um texto da Bíblia e meditá-lo um pouco. Isso pode não encher a barriga, mas enche a alma. E, portanto, as férias são um momento também privilegiado, ou poderiam ser, ou deveriam ser, um momento privilegiado para a gente se encontrar com Deus, connosco mesmos, com a natureza, com os outros, de maneira a rebobinar a vida, não é? De maneira a carregar a bateria, não é? Para fazer também esta experiência que o texto sugere de escuta de Deus, não é? De escuta. E passamos a um outro texto que também é lido nas missas deste domingo, o texto do Evangelho. Padre Armindo Vaz, a sua análise a este milagre da multiplicação dos 5 pães e 2 peixes. Era a única coisa que os discípulos tinham e foram desafiados por Jesus a alimentar milhares de pessoas. Lendo atentamente este texto do Evangelho de Mateus, uma primeira impressão que poderia ficar precisamente a um leitor atento seria a de várias incoerências ou incongruências se o lêssemos à letra, como uma história que tivesse acontecido factualmente tal qual está narrada. Há aqui coisas que não fariam grande sentido ou que pelo menos nos interrogariam. Por exemplo, porque é que estão aí no deserto 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças? O que significaria que teríamos que contar com mais ou menos 12.000 pessoas ao todo, num deserto. De onde é que vinham 12.000 pessoas? Se calhar não haveria nas aldeias à volta tantas pessoas para este número. Por exemplo, por que é que aparecem ali 12 cestos? Sem mais. De onde é que vêm os 12 cestos? Não faz muito sentido tudo isto lido à letra. Ou seja, estamos a ver que nós temos que procurar outra clave de leitura para a compreensão correta deste texto. Qual é essa clave de leitura? É a remissão constante deste texto para temas, palavras, personagens, imagens... Números também, não é? Números, exatamente, do Antigo Testamento. Para quem conhece o Antigo Testamento, obviamente. Pois é, mas é que os leitores do evangelista Mateus conheciam-no bem, porque eram judeus, eram os destinatários do Evangelho de Mateus, são judeus, e que conheciam muito bem as escrituras judaicas. E então... Mateus conta-lhes aqui uma história que aponta toda ela para um contexto histórico, cultural e religioso fundador da fé e da religião do povo de Israel. Qual é? É do Êxodo. Aqui quase tudo aponta para o Êxodo, de facto. Veja que se fala de um local deserto, como no Êxodo em que o povo de Israel teve de atravessar o deserto do Sinai. Falta de pão. Falta de alimento, como no Êxodo, que foi culminado com o milagre, chamado milagre do maná. Uma grande multidão, como no Êxodo, que seguia a Moisés. E o saciar desta fome com o maná, como aqui é saciada com os pães. Portanto, tudo isto nos aponta para o Êxodo. Mas mais, este texto é quase uma fotocópia do segundo livro dos Reis, onde se conta a história da multiplicação dos pães por parte do profeta Eliseu. É quase um bate-chapa, uma chapa 5, como diriam, não é? Daquele texto. Quase tudo o que se conta lá diz aqui, só que aqui se dizem mais coisas. Isto é uma meditação espiritual a partir daquele texto da multiplicação dos pães no profeta Eliseu. Ora bem, os discípulos dizem aqui a Jesus que é preciso saciar a fome a esta gente. E não sabem como. O curioso é que Jesus não aceita a solução deles. Manda-os embora. Jesus retorquiu. Não manda embora. Dá-lhes voz de comer. E essa é a mensagem central do texto? Sim, sem dúvida. Podemos dizer que esta é a mensagem central. Porque os discípulos dizem, manda-os embora que vão comprar.
E Jesus responde, não, dai-lhes vós. Há aqui um jogo entre o comprar, o verbo comprar e o verbo dar. Dai-lhes vós. E a resposta deles também é interessante. Não temos, nós não conseguimos. Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E então, isso é claro, do ponto de vista narrativo, para abrir a resposta saciadora por parte de Jesus. Isto é, tendes pouco, mas então dai-me o cá que eu desse pouco faço muito. Eu dou sentido à existência de toda essa gente. Com os pães, isto é naturalmente muito simbólico. 5 pães e 2 peixes são 7, que significam a completeza do número 7, não é? E que dão saciedade a toda a gente. Diz, e até sobrou. Jesus quer sugerir que quando todos partilham, o pouco que têm, há para todos e até sobra. Diz-se que encheram ainda 12 cestos, simbólico, 12 tribos de Israel. Isto é, se todos partilharem, podemos saciar toda a gente de Israel. No fundo, a mensagem vai para aqui, isto é, tudo aquilo que na vida tem valor multiplica-se ao dividir-se. Isto é, ao dar-se. Quem divide, quem reparte com os outros, não perde. Fica sempre a ganhar. Ganha-se a si próprio e ganha para os outros. Um sentido da partilha, sem dúvida, e pedir o seu comentário, Frei José Nunes, enfim, entre as muitas perspectivas que se pode fazer este texto, estava-me a recordar de, por exemplo, daquela situação em que muitos imigrantes batiam à nossa porta e, por vezes, a desculpa para a não aceitação, a não legalização, era não temos condições para lhes dar trabalho, para lhes dar alimento, etc. Não é? Exatamente. Mas quando são os portugueses a emigrar para o outro lado, não gostamos que os outros países nos digam que não têm condições para nos receber, não é? Esse é o projeto de Jesus, sabemos-lo bem, já o dissemos muitas vezes, foi o de lembrar que nós, do mundo, somos chamados a ser uma fraternidade universal. Nós somos todos irmãos e irmãs. Há países, mas não há fronteiras estanques. Em Deus é pai e mãe. E nós somos todos irmãos e irmãs. E, portanto, podemos e devemos todos viver à mesma mesa e partilhar do pouco ou muito que temos. E, portanto, não fechar a porta a ninguém, mas partilhar. Mesmo que seja pouco, não é? E abrir as portas a quem tem pouco. Nós somos uma fraternidade, não é? E, portanto, há este apelo aqui realmente à solidariedade. E nós constatamos isso, quer dizer, mesmo numa pequena escala de uma família, ou de uma comunidade religiosa, ou de uma paróquia, quer dizer, mesmo em meios, às vezes, ou espaços que são pobres, materialmente falando, quando as pessoas partilham, fazem-se milagres, quer dizer, fazem-se autenticamente milagres. Mesmo a nível do nosso país também, nós vemos que isso é... Nós vivemos desde há uns anos numa crise acentuada, não é? Mas isso não tem impedido as pessoas de partilhar. Apesar de termos, cada um de nós, ter menos, isso não significa que a gente não partilhe. E que não partilhe através dos bancos alimentares, ou de outras instituições, ou de outras maneiras. E em centros sociais, enfim, há muitas maneiras. Lares, bom. Portanto, somos chamados à partilha. Depois, há um outro significado também deste texto, eu creio que também poderíamos não esquecer. Não o vou desenvolver, até porque, pronto, já falámos muito dele, mas eu acho que isto também é um bocado simbólico da Eucaristia. Não é? É claro que, por exemplo, São João, que o Padre Minda, que é biblista, sabe disso, mas depois explica melhor essas coisas. Em São João há uma multiplicação dos pães que é acompanhada do grande discurso do pão da vida, no capítulo 6, não é? Aí está claramente o pão da vida, a Eucaristia. Mas São Mateus fala da multiplicação, mas não tem o discurso do pão da vida. Mas eu penso que é evidente que aqui há uma simbólica também da Eucaristia. Quer dizer, é evidente, não é? Jesus é realmente o alimento, Jesus dá o alimento para a vida, não é? E é um alimento que nunca acaba, quer dizer, nunca se esgota. E até sobram. E dá para milhões, não é para milhares, é para milhões de pessoas e nunca se esgota e sobra sempre. E esse é o grande alimento que nós temos na Igreja, que Deus nos dá. Deus alimenta-nos de muitas maneiras, mas na Eucaristia de maneira privilegiada. Como dizia o Papa Paulo VI, uma expressão muito engraçada, na Eucaristia temos a presença real de Cristo. Temos-la por excelência.
Não por exclusão, quer dizer, não é única, mas realmente a Eucaristia é o grande alimento que Deus nos dá, não é? Sem dúvida, preciso sublinhar isto porque realmente o texto remete para lá. Estas palavras de Jesus, o que se refere, ergueu os olhos ao céu, recitou a bênção, depois partiu os pães, deu aos discípulos, e os discípulos... Isto é quase a fórmula da consagração na Eucaristia. E é o que o texto tenha mais a relação àquele do Antigo Testamento que referia, não é? Exatamente. A novidade. O texto quer também dizer que a Eucaristia é a base, o fundamento para a capacidade de partilha do pão material com os outros. Numa análise mais breve, porque já não temos muito tempo, passamos ao terceiro texto que se escuta nas Eucaristias deste domingo, é da Epístola de São Paulo aos Romanos, no capítulo 8º. Afirma-se aí a centralidade do amor de Cristo e que, enfim, é uma certeza inabalável. Inabalável. Paulo afirma peremptoriamente que nada, e refere 7 grandes dificuldades, problemas, obstáculos na vida humana, nenhum deles nos poderá separar do amor de Cristo. Porquê? Porque o amor de Cristo para conosco foi um amor crucificado. Foi um amor sofrido, um amor que se deu todo, um amor, portanto, desarmado. Isto é, um amor gratuito e que não tem nenhuma defesa, é dado todo. Jesus escreveu a mais sublime história de amor numa narrativa fundadora da fé cristã ao dividir o seu amor com dor. E então a dor multiplicou o amor. Quando eu sei que alguém sofreu por mim e me amou até ao ponto de dar a vida por mim, eu sei que ele não me engana. Portanto, eu não posso separar-me desse amor, jamais. Frei José Nunes, que garantia é esta? É a garantia de que temos uma força connosco que nada poderá destruir. Um amor tão grande que está connosco que nos dá força para tudo. Quem poderá separar-nos do amor de Cristo? Nada nem ninguém. Quer dizer, a força de Deus em nós é tal que nos acompanhará sempre e nos levará a resistir a tudo e todos. É impossível derrotá-la. Às vezes, eu gosto muito de desporto, não é? A gente às vezes vê um ciclista a romper no cimo de uma montanha e deixar todos para trás. E quem é que o poderá parar? Ninguém, porque aquilo vai numa pedalada. Ou uma equipa de futebol que derrota a outra, que é uma força imparável, não é? Bem, assim é o amor de Deus em nós. É imparável. É uma força que nos acompanha e nos faz realmente viver e desfrutar da vida. Agradeço-vos terem estado aqui neste programa, onde quisemos apresentar as mensagens dos textos da Bíblia, nomeadamente os que se escutam nas missas deste domingo. Votos de boa tarde, boas férias, se for o caso, e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.